Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E nós, já na semana passada, vimos que os fariseus procuram um motivo para indiciar Jesus, para incriminar Jesus. Na semana passada, eles fazem uma pergunta a Jesus. Você se recorda que no tempo de Jesus, toda a região de Israel estava sob o domínio do Império Romano. E a pergunta que fazem a Jesus era esta: Mestre, é lícito que nós paguemos imposto a Roma? Ou seja, é lícito que nós paguemos imposto àqueles que nos dominam? Era uma pergunta maliciosa, porque se Jesus dissesse não paguemos o imposto a Roma, ele seria indiciado por crime contra o governo. E se ele dissesse que sim, ele seria acusado de revolucionário, porque estaria inflamando o ânimo de vários do povo. E nós recordamos que ele pede para ver uma moeda e pergunta qual o nome que estava inscrito na moeda, e diante da resposta é o nome de César, ele conclui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, vimos na semana passada o que isso significa. Porém, nesta semana, os mesmos fariseus continuam a procurar um motivo para incriminar Jesus. E a pergunta que fazem hoje é esta: qual é o maior mandamento da lei? A resposta de Jesus, toda a resposta de Jesus, está e é desenvolvida a partir da realidade do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer, se nós não compreendemos o alcance dessas palavras, é justamente o que é amor. Porque muitos de nós temos uma compreensão equivocada de amar, ou do que seja amor. Porque nós confundimos amor com um sentimento prazeroso. E o amor de que fala o Senhor não é um sentimento prazeroso, ou ao menos não se resume a um sentimento. O amor, ele contém sentimentos. Quando eu amo, eu também sinto, mas nem sempre é prazer. E aqui está um erro muito comum dos nossos tempos, porque se eu limito amor à sensação de prazer, então é muito comum que eu escute por aí que quando eu não me sinto bem, quando eu não sinto prazer numa relação, eu caio fora dela. Por quê? Porque eu digo que o amor acabou. Mas justamente porque na minha concepção, na cultura vigente, amor está muito ligado a sensações gostosas, prazerosas. Mas dizia que amor não é sentimento. Amor de que fala o Senhor é decisão. É uma decisão que nasce do coração em fazer o bem, em promover o bem, em ver o bem de uma outra pessoa. Quando eu me decido por fazer o bem a alguém, fazer o bem a uma pessoa, promover o bem a ela, vê-la bem, eu aí me decidi pelo amor. E eu farei isso quando for bom e quando não for. Quando for oportuno e quando não for. Quando for agradável e quando for desagradável. Porque eu me decidi, o que eu procuro é o bem desta pessoa. Eu amo esta pessoa. É por isso que você, casal, que vocês, casais, dizem diante do Senhor, disseram diante do Senhor, um ao outro: eu prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Ora, mas se a minha compreensão de amor é só sensação prazerosa, o que eu disse aqui é loucura.
Porque quem é que ama desse jeito na tristeza? Na tristeza eu não me sinto bem. Quando o outro adoece e me dá trabalho, eu não estou feliz. Eu sofro. Mas aí é que está. Eu disse isto aqui porque eu entendo que eu me decidi por esta pessoa. Eu decidi amá-la em todas as situações. Isto é o amor de que fala Jesus. Esta é a primeira coisa para que nós entendamos o alcance das palavras de Jesus, porque senão nós continuamos a falar daquela forma romântica e ingênua. É preciso amar todo mundo, é preciso amar o próximo. Sim, mas se eu amo só quando me faz bem, isto não é amor. Eu preciso me decidir por amar uma pessoa. E quando eu me decido por promover e fazer o bem a ela em todas as ocasiões. É desse amor que fala Jesus. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa das três que gostaria de lhes dizer. Primeiro é entender o que amor é este. Segunda é que é este amor de que fala Jesus que dá sentido à lei. Porque ele termina assim: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. A pergunta dos fariseus aqui é maliciosa por quê? Ela é maliciosa porque a Torá traz centenas de mandamentos. Centenas. E eles, fariseus, conhecedores da lei, tinham a Torá de cor, citavam capítulos, versículos de cor. Qualquer mandamento que o Senhor escolhesse para dizer este é o maior, eles eram versados na lei, eles tinham condição de contra-argumentar e retirar a autoridade de Jesus em ensinar. Quando Jesus retoma a lei e diz, o maior deles é o amor, ele está trazendo, e por isso ele fala, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ele está explicando que qualquer lei só tem sentido no amor. Quero trazer isso para o dia a dia também, para você compreender a força disso. Dou 2 exemplos. Primeiro deles, a lei de trânsito. Todos nós sabemos que quando o semáforo fica vermelho, é necessário parar. Qual é o sentido disso? O bem comum. Por quê? Porque eu devo parar para que outras pessoas, assim como eu, possam seguir. Todos nós temos direito de ir e de vir. E minha avó sabiamente dizia que o meu direito termina quando começa do outro. Então significa que o semáforo ficou vermelho, eu preciso parar, porque os outros também têm direito de ir. Portanto, o sentido desta lei é o amor. E aqui é importante que você volte ao primeiro ponto, porque senão vem de novo aquela compreensão romântica e ingênua. Sentido do semáforo é o amor. Não, estou falando do amor de que Jesus fala. O sentido do semáforo é uma decisão de promover o bem das pessoas, para que todos sejam alcançados por este bem. Portanto, o sentido desta lei é o amor. E quando ela é esquecida ou violada, existe uma sanção. O sentido da sanção também é o amor, ao menos no plano ideal. Porque quando você e eu passamos um semáforo fechado, chega a multa em casa. A multa, qual o sentido da multa? A multa é para que você pague aos cofres públicos, e o ideal, no plano ideal, o sentido é este, e os cofres públicos devolvam para o bem comum o mal que você fez. Porque você e eu, quando passamos, fizemos mal para as pessoas. Então você precisará, como eu, alimentar os cofres públicos para que os cofres públicos façam o bem que você não fez. Portanto, a sanção disciplinar, ela possui uma função de corrigir você e eu.
de nos corrigir para que sejamos melhores. O sentido da sanção é o amor. Não é para te humilhar que a multa existe. Estou falando no plano ideal. Ou seja, qual o sentido da lei? Toda a lei e os profetas, disse Jesus, dependem desses 2 mandamentos. Posso dar mais um exemplo? Ou eu já estou falando demais? Não? Se você comete um delito grave, gravíssimo, você, assim como eu, é encarcerado. Por que você é encarcerado? Qual o sentido disso? Porque você e eu, ao cometer um delito gravíssimo, nós passamos a ser um sinal de perigo à convivência, ao bem dos demais. Então, se você e eu somos um sinal de perigo, somos periculosos, é importante que a gente se guarde, seja guardado pelo Estado, para que não ofereçamos o perigo. Esta lei está em razão do amor. Eu retiro uma pessoa do convívio para o bem dos outros. E esta sanção também é para o amor. Porque um cristão que entende estas coisas jamais dirá que um encarcerado, um presidiário, deve morrer apodrecendo na prisão. A sanção, o sentido dela não é este. O sentido dela é: agora você vai ser retirado e agora você vai se recuperar aqui, para que você possa ser novamente inserido e não volte a fazer isto, para o bem dos outros e para o teu bem. Então, qual é o sentido da lei e da sua sanção? O amor. Terceiro e último exemplo, trazendo para o nosso mundo religioso. Celebrar a missa dominical é uma lei, é um preceito. A falta à missa dominical, diz a fé católica, corresponde a um pecado grave, mortal, porque é por meio dela também que eu guardo o mandamento do dia do Senhor. Porém, se eu venho aqui porque eu tenho medo de Deus, se eu venho aqui porque eu estou precisando de alguma coisa, então eu faço uma troca com Ele, o Senhor me vê aqui e me dá a graça. Se eu venho aqui porque a minha mãe está me forçando, o meu pai está me forçando a vir, eu esvazio o sentido deste preceito. E eu não retiro daqui tudo aquilo que o Senhor está permitindo que eu viva, tudo aquilo que o Senhor está me dirigindo, porque eu estou esvaziando esta observação. Foram muitas as vezes que Jesus incriminou, censurou os fariseus justamente por causa disso, porque eram muito observantes da lei, mas não o faziam por amor. Paulo apóstolo vai também censurar isso quando dirá mais tarde: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não for por amor, isso não vale nada. Ainda que eu jogue o meu corpo à chama, se não for por amor, isso não vale nada. O amor é o sentido de toda a lei, de toda a prática. Segundo ponto. Terceiro e último. Jesus diz: todo o sentido da lei é o amor a Deus, é procurar todo o bem que eu devo a Ele, e o amor ao próximo. O terceiro ponto é este que você e eu precisamos nos perguntar: quem é o próximo? Meu querido, Jesus, numa outra passagem, deu um exemplo de quem é o próximo, porque essa foi a pergunta que fizeram para ele: Senhor, quem é meu próximo? Vou rapidamente recordar. Ele conta a parábola do bom samaritano. Diz que havia um judeu que tinha sido assaltado e estava ensanguentado no chão. Passa o sacerdote,
hoje diríamos em dia, passa o padre, o bispo, olha e segue caminho. Ou seja, aquele que fala de Deus não ajudou o judeu. Depois passa o fariseu, o cara versado na lei, aquele que conhece a Escritura, olha a pessoa e segue caminho. Aquele que conhece a Escritura, olhou e nada fez. E aí passou o samaritano, que era inimigo. Se a gente fosse, mantidas as proporções, atualizar essa parábola, nós diríamos, o judeu estava ali no chão e passou o palestino. Ora, o que a gente espera? Que ele atirasse no cidadão, que ele terminasse de matar. Mas dirá o Senhor naquela parábola, é o samaritano que vai acolhê-lo, que vai curar, que vai tratar das feridas, que vai... O próximo é justamente quem precisa do meu amor, quem precisa de mim, independente quem seja. Quem precisa e quem precisa mais, este deve ser o objeto do meu amor. Termino, se você puder pegar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo a primeira leitura, porque é ela hoje quem vai dizer para nós quem é o próximo. Esse texto do livro do Êxodo foi escrito mais ou menos há 2.500 anos atrás, há 2.500 anos, mas parece que ele foi escrito nesta manhã. Veja bem, me permita repetir e com isso eu termino. Assim diz o Senhor: não oprimas, nem maltrates o estrangeiro. Quem já foi estrangeiro, não turista, quem já precisou ganhar a vida fora, sabe o que isso significa. Não maltrate, não oprima o estrangeiro. Porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Viúva e órfão nesse contexto, lembre-se que nós aqui estamos numa sociedade altamente patriarcal. É o homem a cabeça de todo o sistema. É ele o provedor de tudo. Se vem faltar o pai, quem é a viúva? Ninguém. Uma pessoa desprovida de direitos e de condições de sobrevivência. E assim também é seu filho, o órfão. Ou seja, quem é o meu próximo? Aquela pessoa que mais precisa de mim. Se emprestares dinheiro a alguém, a um pobre que vive ao teu lado, a quem não tem condição nem de te pagar, dirá o Senhor, não sejas um usurário dele cobrando juros. Se tomares como garantia o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo, porque é a única veste que ele tem para o seu corpo. Não retire de ninguém o básico, não retire de ninguém o essencial. É a única coberta que ele tem para dormir. Querido, queira você ou não, isto aqui se chama justiça social, e no fundamento de qualquer discurso que seja honesto sobre justiça social está o amor, e o amor entendido como Jesus assim o propõe. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos nesta noite esta tripla graça, Senhor. A primeira de reformularmos em nosso conceito, em nosso coração, a ideia que temos de amor. Senhor, dá-nos a graça de nos decidir por amar as pessoas, quando isto for bom e quando isto não for, quando isto for prazeroso ou quando isso exigir muito de mim, muito de nós. Dá-nos também a graça, Senhor, de compreender que toda a lei que preciso seguir, se eu o fizer, deve ser por amor. Que eu, Senhor, observe a lei, observe as normas, observe os preceitos por amor. Dá
Dá-nos, Senhor, a graça de compreender que lei alguma castiga, porque se o faz, não deve ser observada. Que toda lei, que a justiça, Senhor, venha acompanhada sempre de misericórdia. E por fim, ó Pai, dá-nos a graça de olhar e de identificar quem o Senhor nos apresenta como sendo nosso próximo, e de não medir esforços para amá-lo e amá-lo até o fim. Amém.